Boa noite pessoal, estamos chegando. Boa noite pessoal, vamos chegando. Aperta o aviãozinho ali, aquela flechinha ali embaixo e convida os seus amigos. Tenho certeza que essa noite vai ser uma noite muito especial, que é uma noite preparada. Eu creio que esta live iniciou no coração de Deus, porque eu senti muito forte de fazer essa live com este tema, com este assunto, devido ao momento oportuno em que nós estamos vivendo e onde eu tenho observado, pessoas têm me procurado para receber uma esperança, palavra de esperança, querendo saber como é que eu estava lidando com essa situação. Então eu resolvi fazer essa live nesta noite para trazer esperança para o coração de vocês. O pessoal está chegando, vai dando um oizinho, vão dizendo de onde que vocês são, como é que está a expectativa para esta noite. Gente, eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz por dois motivos. Em primeiro lugar, porque esta é a minha primeira live, a primeira live que eu promovo. E confesso que já deu um monte de coisa errada hoje, já quebrei meu suporte aqui do telefone, mas em momento algum eu perdi a minha paz. Já declarei que nada vai acontecer, que todas as coisas vão cooperar para que essa live chegue até o seu final. Como eu disse, é uma live que eu creio que tem nascido no coração de Deus, para abençoar muitas pessoas que vão estar presentes, que ainda não chegaram, quem já chegou e aquelas que ainda vão chegar. Vai convidando suas amigas, seus amigos, convida seus familiares, porque eu creio que o que nós temos para passar é muito importante. Talvez pode tirar alguém do fundo do poço, salvar alguém de uma depressão. É um momento, como eu disse, de bastante dúvida, de bastante medo por parte de algumas pessoas que não estão conseguindo assimilar todo esse acontecimento, essa causa dessa pandemia global. Então vai chamando seus amigos. Boa noite, a Franci. Boa noite, Vanderleia. Boa noite, a Fran, a Michele, minha amiga lá de Paraíso. Vão entrando, pessoal. Como eu disse, convida seus amigos que ainda não chegaram. Como eu disse, eu tenho certeza que vocês vão sair daqui mais fortalecidos, porque o que nós preparamos a convidada que eu trago aqui nesta noite, como eu disse, eu tinha dois motivos para estar contente. Primeiro, porque é a minha primeira live, e segundo, porque a minha convidada é uma pessoa muito especial. A minha convidada é a Thaís Neves. A Thaís é de Florianópolis, tá? Depois eu vou chamar ela, vou convidar ela e ela vai se apresentar, mas vou dar só uma palhinha de quem é a Thaís. A Thaís, ela é facilitadora da F-Hop School. O que é isso? A F-Hop School é uma casa de oração e que ela tem uma base missionária. E eu participo ela tem como dessa base missionária, eu participo como aluna do grupo de teologia desde o ano passado. E a Thaís, ela é a facilitadora. O que é essa facilitadora? É aquela pessoa que controla o nosso grupo no WhatsApp, é aquela pessoa que se preocupa contigo, que manda mensagem para saber se você está tudo bem, que dá os recadinhos. Olha, pessoal, hoje até tal dia você tem que entregar os devocionais, a redação, tal dia a prova. É aquela pessoa que se preocupa. Sabe aquele anjo que você tem, que quando você precisa de alguém para orar por você, para interceder, você manda uma mensagem e ela está pronta? Então a Thaís é essa pessoa, uma mulher de Deus, e que eu tenho certeza que ela vai contribuir muito com essa live nesta noite, tá bom? Então, antes de chamar a Thaís, eu peço mais uma vez para vocês mandar aquele aviãozinho, aquela setinha que está ali embaixo, para vocês convidar mais pessoas. Como eu disse, a gente tem que, como vai fazer bem para você, pode fazer muito bem para outras vidas, para outras pessoas,
tá bom? Então vai convidando, meu amigo Dilair, coaching, obrigado pela tua presença, Patrícia, Preta, vão chegando pessoal, é um prazer ter vocês aqui, já agradeço a companhia de vocês, vão convidando, outras pessoas que entraram vão dizendo de onde que é. Pessoal, nós estamos vivendo um momento assim bastante crítico, né, nos últimos dias, a questão dessa pandemia que nos pegou de surpresa, ninguém estava preparado para isso, e realmente é o momento de nós, mais do que nunca, desenvolver a inteligência emocional, porque se é difícil para quem tem inteligência emocional, imagina para quem não tem. Então a gente vai estar falando disso nessa noite, como você pode blindar a sua mente para que você não viva todo esse estresse. Tem muitas pessoas me dizendo, me mandando mensagens que elas estão praticamente em pânico. Então eu tenho tranquilizado, eu tenho dito, né, para essas pessoas que elas mudem a rotina, que elas não podem focar o dia inteiro só nas notícias ruins. Porque o nosso cérebro, ele é alimentado, as nossas emoções são alimentadas por tudo aquilo que nós deixamos que entre na nossa mente. Tudo aquilo que passa pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, é o que chega até a nossa mente. E tudo, então, veja bem, se você fica o dia inteiro ouvindo só notícia ruim, morreu tantos, aumentou o número de casos, tem tantos casos, em tal lugar aumentou, morreu. Você vê que nos telejornais não dão notícias boas. Por exemplo, milhares de pessoas são salvas durante o dia. Quantas pessoas saem dos hospitais, saem da CTI, mas isso não é divulgado, porque o foco da mídia é a notícia, aquela notícia que causa impacto, e a notícia que causa impacto é a notícia ruim, infelizmente. Então, quando nós passamos muito tempo em frente a uma televisão, ouvindo, repassando áudios e vídeos, a nossa mente ela é inundada somente de coisas ruins, de notícias ruins, e consequentemente os nossos pensamentos vão ser ruins, as nossas emoções vão ser ruins e vão ficar desalinhadas. Isso repercute no nosso físico, nas nossas emoções, no nosso sono, na produção do nosso dia a dia, em tudo que nós for fazer. Então, eu já vou então chamar aqui a minha amiga Thaís, vou convidar ela para nós darmos então início, né, à nossa live. Vamos aguardar que a Thaís chega. Ai, meu Deus. Thaís chegando, entrando. Ai, de novo isso. Toda vez vira minha fruteira. E aí, Thaís? Oi. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, Tudo Liana. bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Em primeiro lugar, quero te agradecer, dizer que eu estou muito honrada por ter aceitado o convite. Ai. E eu tenho certeza que vai ser uma noite muito especial. Nós vamos entregar o conteúdo. Eu vinha dizendo antes, né, que eu creio que essa live nasceu no coração de Deus. Sim. Porque é um assunto bem oportuno para o momento. Eu vinha sendo inquietada para fazer essa live sobre este assunto. Então, estamos aqui hoje. Então, eu te agradeço mais uma vez. Sim, com pela sua disponibilidade. Você aceitou assim que eu fiz o convite. E eu estou percebendo, acho que tem um pouquinho de eco o meu som. Você tem fone de ouvido? Tenho. Porque eu acho que é isso. Eu tô com o meu fone aqui também. Ele dá um delay. Uhum. Eu acho que sim. Dá uma olhada. Aqui, como eu disse, já caiu o suporte, já quebrou. A gente está aqui improvisado, né?
Agora tá melhor o Como é áudio. que tá agora o som, pessoal? Vai dizendo como é que tá o som, se tá legal, se continua com eco. Aqui pra mim tá bom. Tá bom? É. O pessoal que está assistindo, escreve ali embaixo nos comentários como é que tá o som, tá bom? Ok. Então vamos lá. Thaís, eu gostaria que tu te apresentasse, né? Eu já dei uma palhinha ali, né? Mas eu gostaria que tu falasse um pouquinho de ti, como é que tu chegou até a F-Hop, qual é teu papel lá, Sim. para depois a gente dar segmento, então. Sim. Então, meu nome é Thaís, eu sou natural de Canoinhas, Santa Catarina, e há 3 anos meu esposo e eu nos mudamos para Florianópolis. A gente foi para o F-Hop fazer o curso do Fascinação. Nós conhecemos o F-Hop, então nós nos mudamos para lá, 1 ano depois que a gente conheceu. E ali a gente fez o curso do Fascinação e sentimos do Senhor um convite para permanecer a tempo integral. Então, nós passamos a integrar o quadro de missionários da F-Hop e estamos até hoje ali, né, servindo, né, a tempo integral. Como a Liana falou, meu trabalho é na F-Hop School, eu sou facilitadora, uma das facilitadoras. A F-Hop School é a nossa escola online, né? E eu e meu esposo ainda permanecemos, né? Continuamos atuando. Ele trabalha mais na bookstore da F-Hop. E eu tô aqui com os meus alunos. Ai, tô muito emocionada de fazer essa live com você, Eliana. A emoção é minha, né, Thaís? A gente já está juntos há alguns meses, né? Sim. E sempre com contato online. Hoje que a gente está se vendo assim, Sim, né? sim, verdade. Pela telinha, né? Sim. Mas eu sei do teu coração, eu sei do quanto tu te entrega naquela escola, né? Pela tua atenção, tua dedicação, agora mesmo nesses dias, né? Vocês mandando mensagem, falando de toda a equipe que estão preocupados conosco, querendo saber se a gente precisa de oração, como é que tá. Então, assim, só tenho a agradecer, né? É um presente de Deus estar lá com vocês. Mesmo que seja online, né? Mas a gente se sente parte, né? Sim. É muito Junto com legal os alunos, os colegas. Sim, é muito legal que Deus faz, as conexões que Deus faz, né, com vocês, né, e conosco, né, essa troca entre facilitador e aluno tem sido muito bom, tem sido uma experiência muito gratificante para mim, poder acompanhar vocês, poder conversar no particular, né, poder orar, com vocês tem sido muito bom. Nossa. Pessoal, vocês imaginem assim, vocês ter alguém na vida de vocês que está disposto a orar no momento que vocês precisarem. Vocês mandam uma mensagem: olha, eu estou assim, estou em dúvida, ou não estou bem. Você sabe que você pode contar, né, com alguém para orar por você. Isso é muito especial. E dizer também que a gente, na verdade, a gente se sente como uma família naquele grupo, mesmo que a gente não se conhece, a gente interage online, mas é muito especial porque todas as pessoas que estão lá é porque tem um propósito, né, em comum. O nosso propósito é conhecer mais de Deus, é crescer, né, mergulhar em águas mais profundas. Sim. Então, isso é muito especial. A gente tem crescido, né? As nossas... Isso acontece, que nada. Vamos em frente. Sem problemas. Isso para descontrair. Então, dizer assim que, né, que essa escola, ela funciona 24 horas, né, Thaís? Você tem equipe de oração que ora 24 horas, né? Ainda não faz. Não faz? Não. Que agora também a gente, por causa do decreto de Santa Catarina, teve que parar, né? A gente está fazendo agora os turnos nas casas, né? Que até eu mando para vocês o link sempre no YouTube, que são as lives. Mas ainda não chegou a fechar 24 horas. Mas começa às 8 horas da manhã, vai até às 10 horas da noite. Opa, que legal. Nossa.
Sim. E aí, assim, o quanto é profundo essas aulas, né? O conteúdo, assim, é uma proximidade. Eu vinha falando com a Ellen Klein na semana passada, e a Ellen foi aluna de vocês, Sim. inclusive foi ela quem me indicou, né, para fazer. E a gente conversava e ela disse que ela nunca viu nada tão profundo como essas aulas, né? Então, realmente é algo que nos aproxima de Deus, desmistifica muita coisa, né? Muitos conceitos errados que a gente vinha aprendendo, maneira de se relacionar, enfim. Mas isso é assunto de uma outra, né? Mas assim, só para falar da importância, né? Eu vou pedir, eu vejo ali que tem pessoas que eu não conheço. Se tem algum colega aqui da F-Hop que dá um oizinho só para gente identificar quem está aí. Moisés, o Moisés é colega. Obrigada, Moisés, pela presença. A Patrícia. A Patrícia é da F-Hop também? Não, ela é da minha cidade. Oh. Então, pessoal, eu convidei a Thaís, então, para nós falar hoje sobre o poder da oração nesses dias difíceis. Como vinha falando no início, para quem não chegou, estou vendo aqui meu amigo Fabiano. Fabiano é lá de Belo Horizonte, onde eu fiz o coach emocional. Seja bem-vindo, Fabiano. Minha amiga Zezé chegando. Enfim, vamos seguir. Pessoal, vocês podem ir fazendo perguntas também, né? Se vocês querem. Assim, é muito bom vocês interagir, que a gente vê que, até para tirar algumas dúvidas. Então, eu vinha falando que a gente foi pego meio que de surpresa, né? Com essa pandemia, né, do coronavírus. E é normal, sempre que se entra numa crise, as pessoas não estão preparadas para isso, né? Então, se elas já não estavam bem emocionalmente, a tendência, dependendo do modo que elas vão reagir, elas vão piorar. E o que a gente observa? Eu vejo, eu falo até por mim, nos primeiros dias, assim, era uma enxurrada de vídeos, né? Vídeo, né? Tu acordava, dali um pouquinho abria, era vídeo. E aí a gente acaba inundando a nossa mente só com notícias ruins. Quando a gente se dá por conta, assim, tu já tá pensando coisa ruim, já tá sentindo algo diferente, quando tu vê, tu esmorece, tu cai. Então, aquelas pessoas que têm o costume de ficar assim o dia inteiro na frente da televisão, sentadas, alimentando a sua mente só com coisas ruins, e isso vale não só agora, para o momento de crise, mas para a vida toda, você pode ter certeza que os teus resultados vão ser ruins. Você vai ter pensamento ruim, você vai ter sentimentos ruins, e você não vai conseguir agir, você vai se paralisar. Porque nós somos aquilo que nós pensamos. A palavra de Deus diz, né? Assim como tu pensas, tu és. Então, o que eu tenho dito para as pessoas nesses dias, nos meus posts também, mesmo em mensagem para as pessoas, para os meus clientes, que você tem que desmistificar as informações que você recebe. Você não pode ficar o dia todo só ouvindo os telejornais, como eu disse no início da live. Os jornais, noticiários, eles só falam de coisa ruim. Atenção, aumentou o número de mortes, mais um caso em tal lugar, morreu fulano. E aí, nós vamos alimentando, através dos órgãos dos sentidos, que é os olhos, os ouvidos, a nossa mente, o nosso cérebro. A nossa mente, ela é preenchida por tudo aquilo que nós vivenciamos. Não tem como eu escutar uma notícia ruim e ficar feliz, porque é congruente. Aquilo que eu enxergo, que eu ouço, eu vou sentir. Não tem como eu ver, por exemplo, aqueles vídeos com aqueles carros todos carregando um monte de caixão dos defuntos, né, que vão para incinerar. Me sentir bem, me sentir feliz. Não pode, porque não há congruência. O nosso cérebro ele é congruente com aquilo que entra. Então, o que eu tenho observado? Eu tenho algumas amigas e que eu tenho mandado mensagens dizendo: fulana, você tem que procura esse tempo, né, em que está acontecendo tudo isso,
E faz aquelas coisas que você tinha vontade, que não fazia porque não tinha tempo. Inicia uma leitura de um livro. Faz aquela faxina nas gavetas que você tanto queria fazer e não fazia porque não tinha tempo. Né? Mexe no seu roupeiro. Enfim, principalmente as mulheres têm muita coisa para fazer dentro de casa e que às vezes vai deixando, né, por conta da correria do dia a dia. E a gente tem que, então, ter alguns hábitos para blindar a nossa mente, né? Porque senão vai chegar o pânico, as pessoas sentem medo. Eu digo isso não para negligenciar o que está acontecendo, mas também não para as pessoas viver no medo, porque a gente observa que as pessoas estão se paralisando por conta do medo. Sim. Porque não dá para levar os excessos, tanto a banalização. Se eu banalizar demais, se eu achar que não é nada, eu vou estar sendo insensata, né? Porque realmente o problema existe. Então eu tenho que tomar as medidas, tomar todas as precauções. Sim. Mas eu também não posso entrar em pânico, porque se eu chegar aos dois extremos, eu vou paralisar, eu vou congelar e eu não vou agir. Sim. Então a gente tem que ter assim algumas maneiras, algumas técnicas para blindar a nossa mente, que a gente vai estar falando. E agora eu queria então falar para né, entregar a palavra agora para a Thaís, para ela falar assim, do poder que tem a oração nesses dias difíceis, e não só para os dias difíceis, o poder, como ela trabalha numa casa de oração, que ela nos fala então, para quem está nos escutando, sobre a sua vivência e o quanto a oração é importante para alimentar o nosso espírito. Antes que a Thaís fale, eu vou, só para vocês entenderem, nós somos seres triúnicos. O que isso quer dizer? Nós temos um corpo, nós temos uma alma e nós temos um espírito. E nós precisamos andar em equilíbrio, corpo, alma e espírito. A gente alimenta todos os dias o nosso corpo, né? Para nós sermos saudáveis, para ter os nutrientes que precisa. O correto é alimentar também diariamente nossas emoções. E o que é as emoções? É a nossa alma, o nosso intelecto, a nossa mente, os nossos desejos, nossas vontades. E às vezes as pessoas também pecam porque não têm esse conhecimento, né? E nós temos que alimentar o nosso espírito. Porque se nós alimentar só o nosso corpo, nós vamos adoecer. Porque não tem como separar, fragmentar. Isso é do corpo, isso é da alma, isso é do espírito. Não. Um está interligado no outro. Então, se eu não alimento minhas emoções, se eu me saboto, ou se eu vejo que eu estou muito cabisbaixa, eu estou deprimida, se eu não me identificar e não procurar ajuda, né? Se eu não curar aquelas feridas que eu tenho internamente, isso vai vai repercutir trazendo as doenças no meu físico. A gente sabe, inclusive na próxima semana a gente vai estar trazendo uma outra pessoa que está falando sobre isso, sobre as doenças causadas por questões emocionais que repercutem no físico. Um assunto também muito importante. Então, assim, se eu tenho problema emocional, vai repercutir no meu corpo e no meu físico, e no meu espírito, e vice-versa. Se eu não alimentar meu espírito, também vou ter problema emocional e problema no meu corpo. Então, são tudo interligados. E a oração é uma das formas de nós alimentarmos o nosso espírito. Né, Thaís? Concorda com isso? Sim, com certeza. Então, a Liana me deu esse desafio de falar sobre oração, né? E fazendo parte de uma casa de oração, eu tenho visto o poder dela. Então, eu creio que Deus pode reverter a situação em que a gente está vivendo. Desde os primeiros dias ali, das primeiras notícias do vírus, e quando começou dar aquele lockdown, né? Todo mundo... toda aquela propaganda, todo mundo ficando em casa, proibições de comércio e tudo mais, você fica desesperançoso, você fica triste, né? Você fica pensando, meu Deus, o que vai acontecer? Mas quando isso tudo começou a tomar proporções maiores, eu só sabia pensar, Deus, você está fazendo algo.
E é para você que eu vou olhar e é para você que eu vou colocar os olhos. É em você que eu vou colocar os meus olhos, porque só você vai poder nos livrar dessa. Porque o problema não seria somente a saúde, mas seria o depois de tudo parado. O que poderia acontecer, né? Então, já se falava de uma grande crise, e daí começou os rumores, e daí os jornais o tempo todo, crise, 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 e morte, crise, e enfim. E quando tudo isso foi crescendo cada vez mais, eu pensava, Deus, o que você vai fazer? E eu fiz muito, o que eu faço muito, tenho feito muito, é voltar os meus olhos para Ele. Clamar para que ele mude a nossa situação. Vivendo numa casa de oração e passando por muitos anos vendo respostas de oração, eu creio que esse é mais um pedido de oração que ele vai responder. Porque não tem como governantes da terra saberem o que fazer. Ainda hoje a gente está fazendo um relógio de oração no F-Hop, além dos turnos, os 3 turnos diários, a gente está fazendo um relógio de oração e hoje era o meu horário com meu esposo. E de manhã orando e clamando e pedindo, sempre pelos mesmos pedidos ali, por tudo que está acontecendo, me veio aquela convicção, aquela certeza de que ele estava ouvindo e que ele vai responder. Eu comecei a me alegrar tanto e adorar ele e dizer, Deus, obrigada, porque é você quem vai nos livrar dessa. É você quem vai mudar a sorte das nações. Você está fazendo isso para que o teu povo se volte para você, clame e você seja exaltado sobre as nações. Salmos 46, 10. Deixa eu ver aqui. Salmos. Teve um desses dias que eu estava muito mal, muito. Eu fui no mercado e daí eu vi a cena de guerra, né? Tava horrível o cenário e eu comecei a me desanimar e daí eu quis ficar mal também, né? Daí eu comecei já a vir pensamentos ruins e tudo mais e eu comecei a ficar ansiosa porque a gente fica ansioso, né? A base missionária está ansiosa, os missionários estão ansiosos. O que vai ser de nós, né? Como que vai ser? Como que vamos nos manter? Mas só me vinha, Salmos 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Então, eu creio que tudo isso que está acontecendo também vai fazer com que o nome de Deus seja exaltado na terra. Com certeza. Um chacoalhão de Deus, sabe? Voltem-se para mim, clamem, e eu vou trazer resposta. Porque por mais que planos econômicos excelentes sejam feitos, por mais que se construam 20 hospitais do dia para a noite em cada estado do Brasil ou em cada lugar da terra onde está sendo atacado, não é bom o suficiente quanto Deus intervindo. E assim, uma coisa que eu tenho orado muito, Deus, recua essa praga. Você pode fazer assim. Você fez isso já no Egito. Você fez quando o povo de Israel saiu do domínio de Faraó. Então, faz mais uma vez. E para que todos saibam que você é Deus, né? E com certeza, amém. Olhando. Eu creio nisso. Pode falar, perdão. Eu creio num propósito maior, Sim. Né? Sobre tudo isso que está acontecendo. Sim. E eu tenho ouvido uma frase que tem assim, e traz muita verdade, que é assim, em toda crise é um fator nós temos a possibilidade, dentro de uma crise, de fazermos grandes mudanças. E essa aqui eu vejo a oportunidade dentro da quarentena, de ficar em casa. Nunca se ouviu tanto essa frase, fica em casa, né? E aí é aquele voltar para casa,
né? De quantas é a oportunidade das pessoas ficar em silêncio, de olhar para o seu interior, olhar para suas dores. Quantas pessoas que têm uma vida agitada, que andam na correria do dia a dia, né? Totalmente. É criança pequena, é colégio, é casa, é marido, é trabalho, enfim. E aí muitas dores lá dentro, muitas coisas lá dentro, elas deixam de ser sentidas e percebidas por causa dessa correria. Então eu creio, eu tenho ouvido também algumas pessoas, ministrações que falam muito disso, de voltar esse olhar para dentro de si, olhar para suas dores, olhar para como está meu interior, como é que está, como é que eu estou sendo como uma filha de Deus, eu tenho dado o valor devido para Deus, eu tenho buscado da mesma forma como eu falo por aí, eu tenho realmente me entregado, como é que eu estou sendo como esposa, como mãe, né? Como é que, enfim, começar a passar pilar por pilar e fazer se questionar. Eu acredito muito na questão de se questionar para trazer a consciência, né? Porque todas as respostas estão dentro de nós. Mas como assim, pela correria do dia a dia, as pessoas não param para olhar para o seu interior. E aí muitas coisas vão sendo, tipo assim, colocadas debaixo do tapete, as sujeirinhas, e vai ficando aquelas dores, aquelas mágoas, aquelas frustrações. E quando vê, tá uma bagunça a vida, né? Então eu creio neste tempo de quarentena que terminou as desculpas. As pessoas não têm mais a desculpa de dizer eu não tenho tempo de parar, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ler a palavra, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, de assistir um filme que vem me edificar a minha vida. Né? E poder olhar também para os seus relacionamentos, como é que eu tô, né? Então eu creio assim que em tudo há um propósito e dentro da crise nós podemos sair, e eu creio que a mensagem que eu queria passar também é essa, de que dentro dessa crise nós temos como sair mais fortalecidos, de saber as estratégias que nós podemos usar para sair, e em Deus nós vamos sair mais fortalecidos, porque a gente deixa de olhar para o problema, né? Porque se nós focar só nas notícias ruins, aquilo que a gente foca cresce. Então, é só coisa ruim. Agora, se eu deixo de olhar para o problema e eu passo a olhar um olhar de esperança para aquilo que pode me trazer esperança, tudo muda. E até eu coloquei aqui fixei na parede aqui um versículo, né? Que é lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21 a 24. E Deus nos diz assim: quero trazer à memória o que pode me trazer esperança. E é um dos versículos que eu amo, né? Porque aqui é a chave de tudo. Quando tu foca na esperança, tu deixa de olhar para o problema, ou seja, para aquilo que está acontecendo, já aconteceu de ruim, e tu foca para o alto. Né? Tu deixa do mimimi, tu deixa de ficar só murmurando, tu deixa de ficar olhando só para o problema, muitas vezes você queixando, mas o que tinha que acontecer? Por que agora? Por quê? Por quê? Por quê? E aí a gente deixa de exercer aquilo que Deus tanto quer, que é a questão da gratidão. Né? Quando a gente deixa de olhar para o problema e foca naquilo que te traz esperança, e olhar para esse problema de agora e dizer: o que eu posso aprender com isso que está me acontecendo? Né? E aí, se eu morrer, se eu for infectada e eu morrer, para onde que eu vou? Muitas pessoas não se questionam, tem medo do vírus, mas não tem medo para onde vão, se caso vão morrer. Será que eu estou preparada? Será que eu fiz uma aliança para receber a salvação? Então, assim, é muito forte quando a gente pensa assim, né? E às vezes as pessoas não têm essa consciência. E aí, quando a gente foca só nas coisas ruins, o cortisol, né, começa a aumentar, porque a gente tem uma farmácia interna, e aquilo que eu alimento minha mente, para cada ação vai ter uma reação. Neurohormônios são transmitidos. Então, se eu focar só no problema, na coisa ruim, notícia ruim, vai aumentar meu cortisol. E aí, o aumento do cortisol no organismo faz um estrago tremendo. Estraga o nosso cérebro, os hormônios, destrói os neurônios, causa doenças, né? Doenças físicas, enfim, faz um estrago danado.
E agora, se eu olhar para essa oportunidade que a quarentena está me trazendo, e quanta coisa boa eu posso estar fazendo nesses dias que eu não estou lá fora, correndo, mas eu estou dentro da minha casa, com a minha família, e começar a agradecer a Deus pelas coisas boas que Ele está oportunizando, de ficar mais tempo com o marido, mais tempo com os filhos, eu vou exercer a gratidão. E aí, quando eu vou exercer a gratidão, eu vou cumprir aquele versículo que diz que é em tudo dai graças. Deus quer que a gente dê graça em tudo, até na tribulação. Porque por trás de uma tribulação tem um propósito. E a gente é através da tribulação que nós vamos crescer. Sim. Você concorda, Thaís? Com certeza. Com certeza. Você falando, eu tô lembrando de tantas. É que eu devia ter anotado as minhas fases durante todo esse período já de quarentena, né? Tive as fases tristes, as fases ruins, as fases bem altas, né? Mas quando eu estava me sentindo mal, que Deus falou muito esse versículo de Salmos 46, e depois eu tive a fase da preocupação, o que vai ser de nós, né, financeiramente, o que vai ser amanhã, meu Deus, o que vai ser do mês de abril? E Deus me lembrou muito de Salmo 122, que é 122:4. É certo que não cochila e nem dorme o guarda de Israel. Então, Ele está nos guardando nesse período, nesse tempo. E uma dica prática do que a gente pode fazer nesse período é a gente declarar as verdades da palavra. Isso. Então, porque o desânimo vem, ligar a televisão é só sangue. Uma dica prática, leia a palavra e declare ela. Ao orar, lembre Deus da palavra dele. Senhor, lembra que você fez isso com Israel? Porque Israel passou por assolações por diversas vezes. Sim. E as assolações vinham e o povo se voltava para Deus. E clamava e suplicava e Deus intervinha. Então, mais uma vez, na história da humanidade, isso tem acontecido. E a gente já sabe o que fazer. De joelho, vestir pano de pano de cinza, de saco, se joga cinzas, né, sobre si, é a hora de se humilhar. Veio muito para mim também no início de toda a quarentena, Joel 2, onde ele fala assim, tremam os povos diante de mim, estremeçam as nações diante de mim. Então, diante do Senhor, hoje os nossos planos foram fracassados. E a gente tem duas escolhas. Verdade. Ou a gente cai numa depressão profunda e só reclama da vida, ou a gente olha para esse Deus e pensa, você é muito poderoso, eu estou nas tuas mãos, por favor, me ajuda. E começa a buscar e começa a suplicar, e com certeza Ele que é a própria paz, vai nos dar a paz. Com certeza. E eu creio que é isso que Deus está provando o povo nesses dias. Sim. Né? Porque a gente vê, apesar do crescimento de pessoas que têm buscado a Deus, Sim. mas talvez aqui sem querer julgar, mas Deus olha para o coração, né? Para a motivação. Sim. E aí eu questiono aqui, né, como coach faz muita pergunta, né? Qual tem sido a tua motivação para buscar a Deus? Às vezes as pessoas vão na igreja para pedir uma graça, para pedir uma cura, e depois que alcança aquilo que quer, esquecem, né? Como se lá fosse uma loja que tu vai lá, tu pede aquilo que consegue e vai embora, né? Na verdade, o que Deus quer de nós é que nós crescemos no relacionamento com Ele. Sim. É tudo que Ele quer. E como eu tenho aprendido isso, né, nas aulas, né? Sim. Essa última também, que foi sobre a beleza de Deus. Nossa, que conteúdo fantástico, né? Muito bom. E então, assim, o que Deus quer, Deus tá ali, né? Eis que estou à porta e bato. Né? Ele não entra na casa de ninguém, ele não arromba corações, ele quer que a gente convide ele para entrar e faz morada. E ele quer que a gente cresça nessa intimidade, né? Muitas vezes as pessoas confundem a questão, religião isso, religião aquilo. Não é religião, é uma entrega, é um relacionamento com Deus, né?
é ser dependente dele para tudo. Sim. Né? Quando vem as adversidades, é orar, é clamar, interceder, é pedir, é se humilhar. Eu vejo muita... Agora tem muita live, muita ministração, né, por causa das igrejas que estão fechadas, então a gente tem essa oportunidade de estar de outros locais, né? Sim. E como os pastores, os apóstolos, os bispos têm falado muito na questão de que Deus quer que nós nos humilhamos, que nós pedimos perdão dos nossos pecados. Sim. Né? E como é importante isso, porque o que nos afasta de Deus é o nosso pecado. Sim. E às vezes as pessoas vão até Deus, buscar Deus, não pedem perdão, as orações não sobem, né? Sim. Então isso é muito importante a gente trazer, comentar com as pessoas, né? Que nem todos sabem dessa importância. Então, é isso que Deus quer. Eu creio que este tempo é um tempo mais do que nunca, de nós nos humilharmos, de nos colocar de joelho como um ato de obediência, de nós dizer que nós somos humildes perante Ele, né? Sim. Que nós somos pequenos diante dEle, que nós dependemos dEle, porque se Ele quiser, Ele acaba com o mundo, né? Acaba com todos. Mas eu creio que não é isso que Ele Tira quer. o fôlego de todo mundo, já era. Nós dependemos. Hoje a gente tem o primeiro motivo para acordar e agradecer. Uau, eu estou respirando. As pessoas estão morrendo lá na CTI por causa da respiração, né? E nós estamos respirando na nossa cama, no nosso quarto. A gente não dá valor. Então a gente tem... Verdade. E eu estava falando hoje... eu falando hoje com uma pessoa, ela me disse, nossa, gente, sobre essa questão da gratidão, e ela me disse, a gente tem todos os motivos para ser feliz e não sabe agradecer. A gente tem tudo e não agradece. Por quê? Porque a tendência do ser humano é focar no problema, naquilo que está acontecendo. E esquece de agradecer tudo que Deus já fez na vida. Sim. A saúde, a família, as finanças, o trabalho, os livramentos, a cura, enfim, nossa. Sim. Né? E é como eu disse, quando a gente deixa eu ver aqui a minha amiga Antonieta, um abraço, Antonieta, ela está dizendo que esta conversa fortalece a nossa fé e nos ensina a agradecer a Deus, bem mais do que pedir. É verdade, Antonieta. Beijão, amiga, sempre nos seguindo. É isso aí, a gente tem que colocar o nosso foco naquilo que traz esperança, né? Porque colocar os olhos em Deus, porque é Ele, se Ele não quiser, amanhã a gente não acorda. Sim. Né? E é isso, e a oração nos ensina isso. A oração é uma forma de nos conectar com Ele, né, Thaís? Com certeza. Quer comentar mais alguma coisa? A gente tende a focar, como você falou, né? Tende a focar só no negativo. E às vezes você já tem uma trajetória com Deus, Deus já fez coisas na tua vida, já fez milagres, né? E quando vem um momento de crise, o que você pensa? Não vai acontecer nada, Deus esqueceu de mim. Ei, Ele já fez no passado, por acaso Ele não pode fazer de novo? Sabe? Então tá sempre voltando, trazendo à mente, trazendo à memória realmente o que Ele já fez. Lembrar da tua trajetória com Deus, o que Deus já fez com você, por você e em você, né? E crer que realmente Ele vai continuar fazendo. Porque o que Filipenses fala, né? Aquele que começou a boa obra vai... É fiel para cumprir. Então Ele vai continuar trabalhando na gente, nos lapidando até o fim. E eu creio também, Thaís, eu acho que tu concorda com isso, que depois que passar essa crise toda, a humanidade vai ser diferente. Vai ser o antes do coronavírus e o depois. Sim. Eu creio que não é por acaso, né? Como eu disse, em tudo há um propósito, né? Um propósito de Deus. E com certeza nós vamos sair mais fortalecidos. Por isso a importância, porque hoje eu escutava o pastor Lucinho falando, e ele falou uma coisa que me impactou muito, que a forma como nós lidamos com essa crise hoje não vai simplesmente para mim me aliviar agora, mas é a forma como eu vou lidar com minhas emoções para o resto da vida. Sim. Porque a forma como eu enfrento uma crise agora vai ditar. É a forma como eu vou enfrentar as próximas, porque a palavra de Deus diz, né? No mundo tereis aflição.
Sim. Né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa mensagem que Jesus nos deixa, né? Sim. Então, assim, sempre vai ter crises, vai ter de alguma outra forma. Já teve várias crises, né, no passado, várias outras pandemias, que matou muita gente. Já teve crise econômica, crise moral. Nunca se viu tanta crise moral, né? Mas, enfim, a forma como nós lidamos hoje, né, com essa pandemia, com essa crise toda, é a forma como nós vamos viver daqui para frente. Uns talvez vão cair, né, vão entrar se deixar cair na depressão, mas assim, ó, declaro que todos que estão aqui neste grupo assistindo e que vão assistir a live depois, em nome de Jesus, ninguém vai cair no desânimo, na depressão, no medo, porque a nossa esperança está naquele que nos criou, naquele que é poderoso, naquele que tem todo o poder para tudo, né? E tem salmos maravilhosos, o Salmo 91 é maravilhoso, quando a gente lê, a gente decreta aquelas palavras do salmista, né? Tem várias passagens, né, que nos traz esperança, que nos traz suporte, nos traz fé. Como eu disse, a nossa esperança, a gente tem que focar naquilo que traz esperança. Para nós sairmos mais fortalecidos, para nós não ficar só nesses comentários, né? Tu assiste, tu acorda, tu tem pessoas que já vão direto para as redes sociais, já começa aquela enxurrada de coisa ruim. Vai para a sala, liga a TV, coisa ruim. E não se dão conta que a mente está sendo mudada, e aí você foi. Passou o dia, passou a semana, quando vê, terminou a pandemia e terminou com a vida, né? Porque as emoções estão totalmente desequilibradas, né? Até hoje eu acordei e falei até pro meu esposo, nossa, eu tô tão bem esses últimos dias, daí eu lembrei, porque eu não liguei mais a televisão para assistir notícia. É verdade. Eu não vi mais notícia. Então, por isso que eu tava tão bem nos últimos dias, porque eu não tava me alimentando disso, que é tão desesperançoso, é um prazer entregar coisa ruim, deixar as pessoas depressivas. Meu Deus, gente. E notícia boa nenhuma, né? Notícia boa, a gente só vê lá de vez em quando. E, estão acontecendo coisas boas em meio a tudo isso. Claro, né? Com certeza. E muitas lições estão sendo deixadas também. Então, de tudo, tem algo precioso acontecendo, né? Por trás de todo esse tempo de quarentena. E sem falar Deus trabalhando no coração do homem, né? Com certeza, com certeza. Eu tava cheia de planos, cheia de tudo, e daí de repente uma pausa. Meu Deus, como é que vai ser? E aquela esperança ao mesmo tempo. Eu estou no controle. Aquietai. É verdade. Então? Aí vem à mente agora aquele versículo, né? O homem faz planos, mas a vontade é do Senhor. Sim. E isso, quantas pessoas, minha filha nesse uma viagem para Cancún, teve que desistir, quantas pessoas com viagens, com outra programação, cursos, palestras, enfim, um monte de coisa para fazer. É para ver que nós temos um Deus que é todo poderoso e que nós somos dependentes. O homem, apesar de muitas vezes toda arrogância, toda prepotência, né, acha que pode fazer tudo pela força do seu braço. E se esquece que tem alguém por trás, né, que no piscar de olho ele te para. Ele te para mesmo. Então ele é muito grande e mediante isso eu só consigo olhar para ele e ver, Deus, você é muito grande, você é muito maior. Eu volto os meus olhos para você e o que você quer comunicar. E eu quero ser fiel, sabe? Eu quero terminar esse período de quarentena fiel, sabe? Amém. Reconhecendo quem Ele é, clamando pelo poder dEle e pela intervenção dEle. E quando passar e tudo voltar a ficar bem, eu também quero ser fiel. Então, Amém. É um exercício. Cada um de nós pode colocar isso em prática. Muitas vezes não é fácil, né? A nossa carne grita, os nossos pensamentos gritam, mas é um exercício que a gente pode fazer. E voltar sempre para a palavra, né?
É verdade. Sempre voltando para a palavra e em oração, Deixa eu ver como é que orando está o ela. nosso tempo. Nós temos 11 minutinhos ainda. Deixa eu ver o que eu queria falar que eu não falei ainda. Da importância de blindarmos a nossa mente, né, Thaís? A oração é uma delas, né? A oração é uma arma poderosa, né? Sim, Que blinda a nossa mente. E quando a gente... Muitas vezes as pessoas dizem, mas eu não tenho vontade de orar. A oração não é para aqueles que têm vontade. A oração, na verdade, todos nós somos chamados para orar. sim, As pessoas às vezes acham, mas eu não tenho hábito, eu não gosto, né? Eu não sei orar. aham. A oração é aquilo que brota do coração. Não existe uma oração pronta, né? E nem A oração é aquela perfeita. que brota. Não, é aquela que brota no coração, dentro do coração, e que tem que haver aquela conexão, né? Sim, Então, a oração, na verdade, é um diálogo com Deus. sim, É como eu estou conversando com a Thaís, assim tem que ser essa oração que Deus se agrada, sim, de chegar diante dele, de colocar as fraquezas. Ó, Pai, eu não quero mais ser assim. Eu estou repetindo tal erro, eu já identifiquei, mas eu não quero mais ser assim, eu quero ser uma pessoa melhor. Me ajuda em tal área. É um diálogo, né? É aquilo que brota de dentro. Essa é a oração que Deus se agrada, né, Thaís? e aquilo que é sincero, né? Eu, por várias vezes, eu fui para a sala de oração e eu cheguei lá, sentei e disse, eu não queria estar aqui. Eu não queria estar aqui. Deus, eu preciso de você, mas eu não sei nem o que te dizer. Eu tô toda errada. Enfim. E esses tempos eu estava lá na sala também pensando, Deus, eu fiz tanta oração aqui. As mais fracas, as mais sinceras, as mais bobas e as mais audaciosas. Não foram nenhuma delas perfeitas, mas eu estive diante de Deus. Então, não é aquela coisa mecânica, sabe? Você não precisa Isso. fazer algo mecânico, mas com os teus olhos fechados, o teu coração sincero, dizer, Deus, eu tô aqui. Fala comigo, eu preciso de você, me instrui. E Ele sempre vai comunicar o nosso coração. Ele responde os teus filhos, os filhos dele. Não tem como aquele versículo, deixa eu ver aqui. Enquanto tu procura, Thaís, a palavra de Deus diz, né, que as nossas orações, elas sobem como um incenso, né, até o trono. Sim, Então, se nós estamos alinhados, se nós pedimos perdão e nós estamos conectados verdadeiramente, né, aquela oração mecânica por obrigação, como tu bem falou, né, ela sobe e Deus escuta as nossas orações. sim, Deus já sabe do que nós vamos pedir muito antes de nós falar, de nós abrir nossa boca, né? sim, E às vezes as pessoas se frustram porque não são atendidas assim de imediato, né? sim, Mas às vezes a própria palavra diz que nós não recebemos porque nós não sabemos pedir, isso, né? sim, Ou nós pedimos algo que não é do coração, não é da vontade de Deus. Às vezes a gente quer algo, mas não é aquilo que Deus tem para nós. aí não adianta. Aí não dá, né? Ou você Aí não não está funciona. preparado para isso, né? Isso, Aí tem ele um vai momento, e o nosso tempo é diferente do tempo dele. Aí ele vai te E preparar. às vezes nesse tempo da espera, as pessoas se frustram e acabam tipo assim, Deus não me ouve. Aham. E aí que está o problema, porque o que Deus quer de nós é a persistência, né? E é o coração entregue, né? Como você tinha dito antes. Deus não é um mercado que você vai lá e pega o que você quer, né? Não é bem assim. Ele é Senhor, Ele, meu Deus, é o autor da vida. Então, também é aquele momento de entrega ao seu Criador, né? De devoção àquele que deu a vida por nós, né? O Deus que é Pai enviou Jesus como Filho, nos salvou, nos alcançou. Isso é a maior dádiva que qualquer ser humano pode receber. Então, e a oração também ela
Isso. E a oração também é um processo, né? Quanto mais tu vai orando, mais tu vai conhecendo a Deus, mais tu vai te entregando, mais tu vai aprofundando o relacionamento, tu vai vendo a grandeza dele, a beleza, como a gente vê né, no curso. E aí tu fica apaixonado por esse Deus que muitas vezes as pessoas acham que Deus é algo distante, que está lá em cima, nós aqui embaixo, que é um Deus punitivo, que só fica ali punindo, porque as pessoas falar algo aqui que era do coach, mas que é bem oportuno, a tendência das pessoas é relacionar, né? A tendência não, é fato, relacionar o pai terreno com o pai espiritual que é Deus. Então, se você teve um pai rígido, tem maior dificuldade de ver o Pai Todo-Poderoso como o Pai querido, amado, aquele Pai que não veio para te punir, mas que ele veio porque ele te ama, ele quer um relacionamento contigo, ele quer estar junto, né? Então muda toda a interpretação, muda tudo a respeito quando tu traz a consciência, tu tem esse entendimento e tu vê que Deus é maravilhoso, ele é lindo. Quanto mais tu vai crescendo, mais tu vai estudando, mais tu vai vendo que Deus não é aquele Deus que a gente aprendeu quando na infância, que Deus vai te castigar, Deus vai te punir, né? Então... E sempre lembrar que Deus não é a gente. Porque as nossas emoções, elas são bagunçadas. Né? Você aprendeu nessas últimas aulas que as emoções de Deus não são como as do homem. As emoções de Deus não são bagunçadas. Então, a gente tem essa certeza de estar diante de alguém que é confiável, de que não é volátil igual a gente é. Verdade. Thaís, nós estava vendo que 5 minutinhos. Como nós falamos aqui, né, o tema dessa live de hoje era o poder da oração nos dias difíceis, eu acho que é bem oportuno nós terminarmos com uma oração, até para abençoar todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu ia te convidar para fazer uma oração. Sim, claro. Eu convido todas as pessoas que estão nos assistindo, que fechem os olhos por um instante, que se conecta, né, a Deus e que entrem em concordância com a nossa oração. Porque a oração em concordância, ela tem muito poder. Amém. Amém? Amém. Pai, eu te agradeço por esse tempo que tivemos aqui, essa conversa que pudemos ter a teu respeito. E, Senhor, eu peço que você venha sobre nós nesse período de quarentena e eu te peço que você venha tocar as emoções de cada um aqui, que você venha se revelar a cada um de nós nesse período, que as tuas verdades sejam estabelecidas no nosso interior, que o nosso homem interior seja fortalecido e que a nossa mente seja blindada pelo Senhor, pela certeza de quem você é, pela grandeza de quem você é. Nos guarda nesses próximos dias, intervém em favor daqueles que precisam de milagres, seja de saúde, seja financeiro, seja em suas emoções. Toque cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E eu creio que Deus já está intervindo. Como eu disse, depois que toda essa crise passar, a gente vai ver que vai ser uma nova realidade. Com certeza. Né? Talvez alguns vão ter que recomeçar, reaprender, mas eu creio que em tudo há um propósito. Né? Eu creio que Deus está trabalhando no coração de cada pessoa, né? Talvez trocando aquele coração de pedra, colocando um coração de carne mais flexível, mais amoroso. Com certeza. E que nós podemos, assim, serve como uma profecia. E todas as pessoas que aqui estão nos assistindo, que possam sair mais fortalecidas no final dessa crise, né? Dessa pandemia. Que Deus possa falar o coração e fazer todas aquelas mudanças, trazer a consciência, tudo que precisa ser melhorado em todas as áreas, como pessoa, como um ser que se preocupa mais com o outro, como profissional, como pai, como mãe, como filho, em todas as áreas que todos nós que aqui estamos, e serve para mim também, para você, que possamos viver a nossa melhor versão a cada dia. Amém?
Então, eu quero agradecer a live, tem 23 segundos. Te agradecer, Thaís, querida, Obrigada, por esta oportunidade. Que Deus te abençoe. Obrigada. E que eu tenho certeza que tu contribuiu muito nesta noite com esta live. Bom, obrigada. Eu que agradeço. Um beijo, pessoal, para todos vocês. E compartilhe depois lá no